Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Janusa Pereira e hoje eu vou falar com vocês sobre gerenciamento de custos em projetos. Hoje foi um dia super corrido, como vocês podem ver, ainda estou aqui com o uniforme da Sigma Gerenciamento de Projetos. Aproveito para poder fazer um marketing aqui, né? Quem tiver qualquer demanda aí em relação a capacitação ou consultoria em gestão de projetos, pode acessar o site da nossa empresa, www.sigmagp.com.br. Aproveito também, convido vocês a curtir, compartilhar o vídeo, me seguindo aqui no Instagram, aqui também no meu canal do YouTube, @JanusaPereira. Bom, vamos lá então falar sobre o que seria gerenciamento dos custos nos projetos. Quando a gente pensa em gerenciar custos, a gente está pensando em todos os processos referentes ao planejamento dos custos, processos referentes a monitoramento e controle dos custos, processos referentes a financiamento, a obtenção do custo dos recursos, enfim, tudo aquilo que influencia o orçamento, riscos que geram aí contingência para a gente poder também estar planejando os nossos custos. E o grande ponto que eu gosto de considerar é que gerenciar os custos não é simplesmente você chegar e fazer um orçamento. Por quê? Para que o orçamento ele seja efetivo, é importante que outras etapas preliminares elas sejam feitas antes da elaboração desse orçamento. Então, vamos pensar em todo o fluxo do gerenciamento do projeto. O primeiro passo quando a gente começa a gerenciar um projeto é a elaboração do termo de abertura do projeto. Lembrando que o termo de abertura é aquele documento que oficializa, que formaliza o projeto. O termo de abertura ele contém o objetivo do projeto, o nome do projeto, a justificativa, ou seja, qual é o alinhamento daquele projeto com os objetivos estratégicos da organização. Ele traz também quem é o gerente do projeto, ou seja, o pai da criança responsável por aquele projeto. O TAP também traz riscos de alto nível, ele traz restrições e custo. Pode ser uma restrição que vai estar já bem escrita ali dentro do termo de abertura. Outras restrições, como alguns fornecedores que devem ser contratados, por exemplo. Pode haver alguma restrição referente ao valor de algum item ou de alguma parte do projeto. Existe também no TAP marcos do cronograma com algumas entregas que pode gerar alguma influência lá no gerenciamento dos custos. Existem também os riscos de alto nível e os principais stakeholders, ou seja, as principais partes interessadas. Em paralelo, ou logo na sequência da elaboração do TAP, é o momento de identificar as partes interessadas, ou seja, as pessoas ou organizações que podem ser afetadas direta ou indiretamente por alguma atividade ou pelo objetivo do projeto. Esse mapeamento das partes interessadas, no que tange ao gerenciamento dos custos, ele é essencial. Por quê? Diferentes partes interessadas podem ter diferentes entendimentos sobre os custos. Como, por exemplo, será que o custo ele deve ser considerado no projeto no dia em que é tomada a decisão de compra? Ou será que o custo deve ser considerado no dia em que a atividade é realizada efetivamente? Ou ainda uma terceira opção, será que o custo deve acontecer quando o pagamento ele é efetivamente realizado? Por quê? O serviço ele pode ser realizado em um determinado dia, uma determinada data, e é possível que a área de compras, né, ou de suprimentos tenha negociado um prazo de pagamento de 30, 60, 90 dias. Então, entender a forma
como as partes interessadas enxergam os custos é de suma importância para essa aí gestão dos custos dos projetos. Uma vez que essas etapas iniciais de elaboração do TAP e de identificação das partes interessadas está efetivamente realizada, é o momento de definir a regra do jogo, ou seja, elaborar o plano de gerenciamento do projeto. E como eu já expliquei outras vezes que eu falei sobre plano de gerenciamento, existem dentro desse grande plano de gerenciamento do projeto, existem os diversos planos auxiliares, ou seja, plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento do cronograma, plano de gerenciamento da qualidade, plano de gerenciamento dos riscos, plano de gerenciamento das comunicações, enfim, diversos planos de gerenciamento. E hoje eu vou destacar o plano de gerenciamento dos custos, que é justamente a regra do jogo de como nós iremos lidar com os custos. Para a elaboração desse plano de gerenciamento dos custos, é de suma importância o termo de abertura do projeto, que eu já comentei. Porque no termo de abertura existem justamente algumas informações referentes a essas restrições ou as premissas, alguma limitação orçamentária ou a verba esperada para aquele projeto, que vai servir de embasamento para o gerente do projeto. Além disso, outros planos auxiliares, como o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos riscos, devem ser elaborados antes do plano de gerenciamento dos custos. Ah, Janusa, por quê? O detalhamento do orçamento, ele só pode acontecer depois do detalhamento do escopo. Então, imagina um projeto cujo escopo vai ser desenvolvido de forma progressiva ao longo do projeto. Não é viável que o plano de gerenciamento dos custos, ele preveja, por exemplo, que os custos serão todos levantados ao início do projeto, se o escopo não for detalhado dessa forma. Então, entender como o escopo será detalhado é de suma importância para definir como os custos serão detalhados. Além disso, existe o plano de gerenciamento dos riscos. Por quê? Quando os riscos eles são identificados, para cada risco identificado, deve ser realizada uma análise qualitativa. A análise qualitativa, ela representa a identificação da probabilidade e do impacto do risco nos objetivos do projeto, caso o risco venha a acontecer. E a multiplicação desta probabilidade de ocorrência pelo impacto de ocorrência gera um índice, gera um fator que seria como um custo daquele risco, né? E a somatória de todas essas probabilidades e impacto, elas vão gerar a chamada reserva de contingência, que somado ao custo de cada um dos itens, de cada uma das atividades do projeto, vai formar o nosso orçamento. Por isso, entender como que os riscos eles são gerenciados é de suma importância para poder definir como que os custos serão gerenciados. Porque alguma alteração na forma como essas contingências, por exemplo, serão definidas, pode gerar uma alteração na forma como os custos serão definidos ou mesmo como os custos serão controlados, tá? Além disso, para poder elaborar esse plano, tem duas entradas que elas são entradas para quase todos os processos de gestão de projetos, que são os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Ou seja, entender como se dá o financiamento para aquele tipo de negócio no qual o projeto está sendo realizado, entender como funcionam taxas de juros, prazos de
pagamento, conhecer ferramentas que a organização possui para poder elaborar orçamentos, conhecer o nível de tecnologia que a organização possui para poder, como banco de dados, por exemplo, para poder levantar dados históricos para esses custos. São fatores ambientais e ativos de processos essenciais para essa elaboração do plano de gerenciamento dos custos. Bom, uma vez que os planos, que todo plano de gerenciamento do projeto ele está elaborado com destaque aí, para o plano de gerenciamento dos custos, digamos que um passo sequencial seja efetivamente coletar os requisitos do projeto junto às partes interessadas. Vocês lembram? A gente lá no início elaborou o termo de abertura do projeto, identificou as partes interessadas, depois elaborou o plano de gerenciamento do projeto. Com a regra do jogo definida, esse plano de gerenciamento seria a regra do jogo, é possível que a coleta dos requisitos comece a acontecer. O que é essa coleta dos requisitos? É entender requisitos técnicos, requisitos legais, requisitos até mesmo voltados à vontade e expectativa das partes interessadas para aquele projeto. A partir dessas coletas dos requisitos, é possível definir o escopo, elaborar esse escopo de uma forma completa. A partir do escopo, deve-se criar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. E eu vou até deixar aqui em cima um vídeo falando um pouquinho sobre o que é a EAP, depois vocês assistam com mais detalhes, que é um organograma dos produtos finais, ou seja, é uma forma visual de se apresentar todo o escopo do projeto. O nível mais baixo de cada o nível mais baixo desse organograma, dessa EAP, são os chamados pacotes de trabalho, que representam as grandes entregas de um projeto. A partir deste pacote de trabalho, são definidas as atividades necessárias para que esse pacote de trabalho seja efetivamente executado. Para essas atividades, deve-se, primeiro, definir quais são os recursos necessários para a realização da atividade, depois, definir qual o prazo de duração das atividades e, a partir dos recursos e do prazo, aí sim definir os custos das atividades. A partir da definição do custo de cada atividade, pode-se realizar uma estimativa que é chamada de estimativa bottom-up, ou seja, de baixo para cima. O que seria essa estimativa bottom-up? A somatória dos custos das atividades em um determinado pacote de trabalho me fornece o orçamento daquele pacote de trabalho, tá? A somatória dos custos dos pacotes de trabalho que estão ligados a um pacote de trabalho superior vão me fornecendo o custo desses pacotes. E assim, ao somar de baixo para cima, bottom up, todos esses pacotes, a gente tem aí o valor final do projeto. A este valor final deve-se somar aquela reserva de contingência para a gente poder ter esse, orçamento do projeto. Aí vocês podem me questionar: Janusa, e se algum risco não tiver sido identificado, será que existe alguma outra verba que a gente também deve considerar nesse orçamento? Sim, existe uma outra verba que é chamada de reserva gerencial. Essa reserva gerencial, ela representa um percentual a ser aplicado no projeto, tá? E esse percentual, ele só pode ser utilizado caso aconteça algo que não foi identificado nos riscos.
Agora, é muito importante saber se esse item, né, se esse risco não identificado, ele não foi identificado por uma falha de planejamento, por uma falha de identificação de riscos, ou se realmente não seria possível realizar essa identificação. Por esse motivo, essa reserva gerencial, ela não fica sob a responsabilidade do gerente do projeto. Essa reserva gerencial, ela fica sob a responsabilidade do sponsor. A reserva de contingência fica na responsabilidade do gerente de projetos. Porém, ele só pode utilizar essa reserva se ele comprovar que algum dos riscos identificados na formação dessa reserva efetivamente aconteceu. Aí ele utiliza. Se for algo diferente, ele precisa recorrer ao sponsor para justificar a utilização dessa resposta. E aí cabe ao sponsor fazer uma avaliação se está correto ou não, o motivo e se ele vai liberar ou não a utilização dessa verba, tá? Falando de linhas de base, que vocês já devem ter visto, que nós temos a linha de base do escopo, né, que lembrando, ela é formada pela declaração de escopo, pela EAP e pelo dicionário da EAP, que seria um documento explicando aí os pacotes de trabalho da EAP. Existe a linha de base de cronograma, que eu falei na semana passada, que seria aí uma expectativa dos prazos do projeto, e nós temos também a linha de base do orçamento, que é formada pela somatória dos custos das atividades, mais a nossa reserva de contingência, ok? A reserva gerencial, ela não faz parte da linha de base de custos. A reserva gerencial, ela é apenas uma estratégia que a organização deve ter como uma segurança no caso de acontecer algo que não foi possível de ser mapeado, ok? Além dessas 3 linhas de base principais, existe também uma linha de base de desempenho do trabalho que também vale a pena ser acompanhado. Um outro ponto que é muito interessante quando a gente fala em gerenciamento dos custos, eu comentei com vocês sobre essa estimativa bottom-up, que seria a estimativa, né, a forma mais assertiva de se elaborar o orçamento a partir do custo dos recursos. Porém, nem sempre é possível ou viável ou é a estratégia da organização levantar os custos a partir dos recursos. Algumas vezes já vem uma diretriz de cima com relação ao custo total do projeto, ou o custo do projeto ele é levantado em etapas preliminares através de uma analogia com outros projetos, que pode ser chamada aí de uma estimativa análoga do valor do projeto como um todo, e isso pode gerar um detalhamento, né, desses custos de forma top-down, ou seja, a partir do valor total do projeto, este valor ele vai sendo quebrado para os diversos pacotes de trabalho para poder até que se chegue ao valor de cada um desses pacotes no último nível da EAP do nosso projeto. Além desses pontos, faltou eu comentar sobre o que seria uma estimativa paramétrica. Eu falei aqui sobre essa estimativa análoga, quando é feita uma analogia de um projeto com outro projeto similar, né? E que esse valor ele é estimado por analogia, porém, quando a gente faz a estimativa do custo das atividades, né, lá em cada atividade, normalmente são utilizados parâmetros para que essa atividade ela
tenha o seu valor levantado. Por exemplo, se 1 metro de pintura custa R$1, então 10 metros de pintura custarão R$10. Essa seria aí uma estimativa paramétrica. Após esse orçamento determinado, após a linha de base de custos determinada, a forma de monitorar e controlar os custos geralmente acontece através do índice de desempenho de custos do projeto, no qual os custos realizados eles são comparados com os custos planejados. E de uma forma mais detalhada é realizada a chamada análise do valor agregado. E justamente esse ponto de valor agregado será o tema da live da nossa próxima semana. Então, com relação ao gerenciamento dos custos do projeto, é muito importante a gente lembrar todo o fluxo até que o orçamento seja determinado. Nós temos que elaborar o termo de abertura do projeto, identificar as partes interessadas, depois elaborar o plano de gerenciamento do projeto como um todo, com destaque para o plano de gerenciamento dos custos do projeto. Devemos coletar os requisitos junto às partes interessadas, determinar o escopo, criar a EAP junto com o seu dicionário, listar as atividades necessárias para a execução de cada um desses pacotes de trabalho, determinar quais são os recursos necessários a cada uma dessas atividades, estimar o prazo de cada uma dessas atividades e então definir os custos das atividades. Utilizando uma técnica e uma abordagem bottom-up, a partir da soma dos custos de cada uma dessas atividades, é definido o valor total do projeto, com base aí nos custos das atividades. E aí, quando eu falo nos custos das atividades, são os recursos, os materiais, os equipamentos, os serviços, para que cada atividade seja realizado. Somado a isso, existem logicamente despesas, com impostos, seguros, taxas, financiamentos, esses custos administrativos, essas taxas, eles representam aí um percentual nesse orçamento. E existe também a somatória da reserva de contingência. A reserva de contingência, ela é elaborada a partir dos riscos, ou seja, os riscos do projeto, eles devem ser identificados ao longo de todas essas etapas iniciais. É definida a probabilidade e o impacto de cada risco, e essa multiplicação da probabilidade e o impacto de cada risco individual é somado, formando a reserva de contingência. Somando isso tudo, custo dos recursos, custos de financiamento, taxas, impostos, juros, mais a reserva de contingência, nós temos aí a linha de base dos custos. Somado a isso, existe uma outra reserva, que seria a reserva gerencial, que representa um percentual desse valor total do projeto para algum risco não identificado. A somatória disso tudo vai dar o orçamento do nosso projeto, que é controlado através do índice de desempenho de custos ou da análise de valor agregado, que nós vamos ver na live da próxima semana. Pessoal, agradeço aí a participação de todos vocês nas minhas lives, quem participa ao vivo. Agradeço também quem está assistindo os vídeos no canal do YouTube. Como vocês podem ver, mesmo eu super cansada, igual hoje que eu cheguei correndo aqui em casa, depois de várias reuniões, tô desde 5h30 da manhã na rua na hora que eu fui para a academia, e agora são 8h30 da noite.
ainda tenho que fazer proposta, tenho reunião ainda. Hoje, pois é, reunião a gente faz até 10 da noite. Enfim, bastante correria e ainda assim eu sempre faço questão de estar aqui fazendo live, compartilhando conhecimento com vocês, e eu espero que vocês possam retribuir aí, curtindo os vídeos, compartilhando, comentando se vocês estiverem gostando, e também podem deixar aí as dicas e sugestões para próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima live falando de gerenciamento de valor agregado, gente. Até mais, muito obrigada.